Com a chegada de José Botto no Flamengo, o Flamengo começou a reformulação para a temporada 2025, que promete ser uma temporada promissora. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou referente a essa movimentação no mercado, que inclusive o Pascoal e o Zinho elogiaram a atitude do José Botto pela chegada no Flamengo e já dizer que vai proibir até mesmo pessoas que não trabalham ali no CT do Flamengo de entrarem no CT. Por exemplo, os voos serão fretados e também os hotéis serão fechados, exclusivos para o Flamengo. Tem também novidade aí sobre novo reforço do Mengão. O Flamengo está buscando reforço no mercado e o nome de Lassina Traoré, o jogador do Shakhtar, pode se tornar um novo reforço do Flamengo. Vamos juntos analisar? Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Vamos analisar o que a imprensa falou referente a essa movimentação do Flamengo. Vim com as ideias dele, né, lá de fora da Europa, como ele mesmo falou, eu li muito bem a entrevista dele. O Brasil não pode querer copiar em tudo da Europa. Foi fala do Botto, né? Uhum. Foi. O futebol brasileiro foi lá para buscar as coisas principais de profissionalização do futebol europeu, e ele disse na entrevista dele que o futebol europeu vinha muito no Brasil para aprender também com o Brasil na formação, que o Brasil continua sendo o país que revela a melhor matéria-prima que tem aqui no Brasil, no futebol sul-americano, o talento, a qualidade, e que ele vai priorizar isso. Eu estou muito assim empolgado, porque ele falou, vou priorizar a base, vou implementar e fazer com que volte a revelar jogadores como o Brasil sempre revelou, não ficar robotizando os jogadores, o talento natural do futebol brasileiro. Estou muito empolgado, feliz com isso, desejo todo sucesso para ele. Agora, no time principal, peraí, eu estou rindo, ele vai chegar e vai demitir o Felipe Luiz? Ô, Dani, vai contar outra história. Aquele que bancou. Não, foi escolha da direção passada, porque corrigiu um erro, porque o Tite não estava dando certo, pegou uma solução caseira de um cara estudioso, de um cara com mentalidade europeia, mas que é brasileiro, que é o Felipe Luiz, que se preparou para essa profissão muito jovem e foi uma aposta da diretoria passada, né? No momento decisivo, que era buscar uma conquista pelo menos no ano, que foi a Copa do Brasil. E aí deu certo, não tem como você chegar e tirar. Eu estou desejando todo sucesso para o Botto, acho que pela fala dele, pelo que ele disse, me agradou muita coisa. Sim. Mas eu que escolhi, não foi. Não vai chegar e vai bancar de tirar o Felipe Luiz. Já ia começar com uma pressão enorme da nação rubro-negra. Então ele concordou com o que foi feito, analisou o que o Felipe Luiz vinha fazendo nesse período curto e sabe que é o certo, não tinha nem o que fazer. Pelo contrário, o Felipe Luiz é que vai ajudá-lo a se adaptar. E nós desejamos que ele possa trazer a sua experiência de fora e agregar naquilo que ele falou, a essência do futebol brasileiro, com o profissionalismo que o Brasil já tem, tá, gente? Volto a dizer, não está se inventando essa profissão que o Botto chegou para fazer. Sim. O Rodrigo Caetano está na seleção brasileira. O Alexandre Matos. O Anderson Barros está no Palmeiras. O Alexandre Matos está aí. E eu vou enumerar nomes e mais nomes. O Pelaipe lá no Cruzeiro também. Vários profissionais. Né? O Thiago lá no Red Bull Bragantino. Vários profissionais que desempenham muito bem essa profissão. E está dando uma abertura para vir agora um cara lá de Portugal, que tem também uma experiência boa, e que bom que isso aconteça, e eu espero que ele tenha sucesso. Eu estava rindo, porque assim, não vem contar, parece que é uma nova profissão, é uma coisa que não tinha no Brasil. Vamos falar o português claro para o nosso fã de esporte. E desejamos que ele tenha sucesso, porque ele está no clube que vai oferecer a melhor possibilidade para ele desenvolver o trabalho dele.
Não, claro que tem no Brasil e a gente falou de vários profissionais aqui, é importante ressaltar, você está corretíssimo, Zinho. Talvez a grande diferença é que o Flamengo operava de um outro modo até o final da gestão anterior, né? Agora, com a chegada do BAP, ele traz também essa posição de diretor de futebol, que antes era ocupada pelo vice-presidente de futebol, que era o Marcos Braz, que fazia as negociações. Não se trata de certo ou errado, se trata de uma mudança na estrutura e no sistema de desenhar o Bruno Spindel, que era profissional, né? O Bruno Spindel ficava ali ao lado dele, futebol. Mas era sempre o Braz quem tomava frente nas negociações, né? Existia o Spindel ali, bem lembrado também. Agora, me chama a atenção, e eu concordo com o Zinho, acho que seria muito ruim, seria muito pouco inteligente tirar o Felipe do cargo, mas me chama a atenção ele efetivamente ter tido essa carta branca. Porque uma coisa é a gente falar por alto, eu ouvi. Não, hoje ele confirmou que o BAP virou para ele e falou, se você quiser trocar o treinador, a decisão é sua. Não seria inteligente trocar o treinador, Pascoal. O que o BAP fez, na verdade, foi passar para ele o seguinte recado, a partir de agora é com você. A partir de agora, o que acontecer, o que der certo, o que der errado, é por sua conta. Porque o BAP, já abrindo esse leque, claro que o BAP sabia que não ia mudar o treinador. Eles já tiveram um jantar lá em Portugal, já se encontraram, já conversaram e não iria mudar o treinador. Isso é de maneira muito clara. Agora, ele dizer que... Porque ele falou que bancou, né? O Zinho até estranhou. Porque o BAP deu a ele essa possibilidade. Se ele fala, se em um momento o BAP fala para ele assim, você tem carta branca para escolher o técnico a partir de agora e montar o time a partir de agora. Você tem que trazer, claro, para o presidente, para a comissão que vai ter como presidente, para analisar esses fatos, para analisar as possibilidades, mas você é o cara que tem a carta na mão, você que tem agora todas as possibilidades de contratação. Se você quiser mudar o treinador, muda. Ele foi inteligente, já é um passo inteligente. Sim. É um passo inteligente. Não, isso aqui fica, eu quero, o senhor está me dando essa possibilidade, então eu quero que ele fique. Já é um passo importante, a manutenção, né, nesse caso do Felipe Luiz. Ponto. Agora, o Flamengo vai caminhar de uma outra maneira. Não sei se correta, se errada, se diferente. Diferente, No mínimo é diferente do que o Flamengo adotou até aqui. Né? Agora muda um pouco da trajetória, um pouco dessa experiência de um dirigente que vem do futebol europeu. A passagem dele por Portugal é uma passagem longa. Né? Ele trabalhou muito tempo no futebol português, estava no futebol da Croácia, já tinha passado pelo futebol da Grécia e tal. E ele é um cara que entende muito bem esses movimentos de mercado. Então vamos ver como é que ele vai se relacionar, primeiro, com a chegada dos jogadores do Flamengo, com a manutenção do elenco, como é que esses jogadores vão analisar esses fatos, quais serão as possibilidades de investimento, como é que ele vai reagir a esses investimentos. Acho que o pessoal que faz a retaguarda do Flamengo, o scout, a verificação de atletas pelo mundo, vai ter um trabalho muito insano, um trabalho muito intenso, porque ele diz, quem se enquadrar naquilo que a gente pensa, continua. Se não se enquadrar naquilo que a gente pensa, a gente vai mudar. Né? Não vai ficar. Então é muito assim, o presidente do Flamengo deu a ele a chave do CT, deu a ele a chave do elenco e ele é que vai montar isso. Então o presidente do Flamengo deu a ele todas as possibilidades, cabe a ele agora. Sabe como é que é o negócio? Meu pai falava assim, dá corda, vai dando corda, você dá corda, se o cara for inteligente ele vai usar a corda para um monte de coisa boa. Sim. Se ele não for, ele vai se enforcar. A gente fala muito, né, Zinho, Pascoal, sobre a questão de ter já entregue o departamento de futebol anteriormente. No caso ao Jorge Jesus, que era um treinador, não era um especialista, não era um diretor de futebol. E funcionou muito bem. No período em que o JJ comandou o Flamengo, ele comandou também esse entorno, não de contratação, mas de gestão, e funcionou muito bem. E aí, depois disso, houve uma crítica no sentido de a diretoria não ter o controle, assim. O que pode ser feito de diferente, sabe, agora, Prazinho? De repente, o BAP, se por acaso tiver algum problema e precisar demitir essa figura do diretor de futebol e colocar outra no lugar, que não esteja alheio ao que acontece internamente, assim. Você acha que só o fato de ser um diretor e não um treinador já é positivo nesse sentido? Não, eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, o Boto está chegando num time totalmente estruturado, financeiramente, administrativamente, com o elenco já montado.
ajustes a serem feitos dependendo do que aconteça durante a temporada, com a recuperação de atletas que já estão no clube. Então, assim, a tendência é o Flamengo brigar pelos títulos. Nós temos convicção disso, né? Acho que vocês, o Pascoal e você também, o Flamengo é favorito com outras equipes, é favorito a conquistar títulos. Você vê, não fez uma temporada brilhante, foi campeão da Copa do Brasil e ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Com todos os problemas que aconteceram, eu perdi as contas de quantos jogadores ficaram de fora com contusão no Flamengo. E assim mesmo o Flamengo, ao longo da temporada, foi buscar reforços, foi se reforçar, porque financeiramente tem condição para isso. Então eu acho que assim, o Boto chega num clube que vai proporcionar para ele há uma responsabilidade grande, claro, porque se a gente infelizmente sabe que no Brasil o resultado fala por tudo. Ele pode chegar aqui com ideias maravilhosas, com uma administração boa, com a gestão de clube muito boa, com uma liderança dentro de um CT de treinamento, como foi falado. O futebol é seu, é contigo. Ele já até falou que acho que vai fechar o CT, vai blindar para a entrada de muita gente. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo ele traz uma responsabilidade, porque a gente sabe que tem muita gente no meio do futebol, os conselheiros, a diretoria, muita gente que gosta de estar ali, gosta de estar próximo. Então, assim, realmente tem que dar esse apoio para ele. Eu trabalhei nesse meio, sei como é que é, o Pascoal também. A gente às vezes quer fechar o vestiário no dia do jogo, é uma dificuldade, porque o próprio presidente, ele quer ser o primeiro a chegar lá, entrar na hora que quiser, na hora que vai, e é a hora que quer só deixar os jogadores, só a comissão técnica. Então tem que saber administrar isso. Eu acho que ele, com esse apoio que o BAP está dando, essa confiança que o BAP está dando para ele com a mentalidade europeia que ele tem de profissionalismo, de disciplina, né, de trabalho em equipe, de força, de grupo, com o que o Flamengo tem condições ótimas para dar certo o trabalho. Agora, é importante o seguinte, o resultado não acontecendo, a pressão de fora que vem, de imprensa, de torcida, de empresários de jogadores, porque a gente sabe que o ambiente de futebol é assim, tá tudo bem, tá dando certo, tá ganhando, até quem tá com um biquinho, que tá insatisfeito, não tem força para reclamar. Quando os resultados não vêm, o entorno do futebol, que começa também lá dentro, né, os grupos que existem, começam a pressionar o cara que está na frente, está de frente. Então eu espero que o BAP seja forte para, nos momentos que, se acontecer, que infelizmente isso é normal no futebol, você não consegue ganhar tudo, tem outras equipes se preparando, se fortalecendo, também fazendo trabalho profissionais ótimos, excelentes, né? A gente está vendo todo mundo se reforçando, todo mundo se estruturando, e só vai vencer um. Aí o resultado não vem, aí que a gente vai ver como é que vai ser essa administração. O futebol brasileiro tem as suas diferenças nesse sentido da Europa, então aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu de coração, espero que dê certo, que ele faça um ótimo trabalho, independente do resultado, que olhem para o trabalho que está sendo feito, que ele falou que vai mergulhar na base também, vai incentivar o trabalho da base, a revelação dos jogadores. Espero que também tenha a manutenção dos jogadores, que quando o revele não saia tão cedo, que o garoto possa ser lapidado e moldado no clube. Aí é uma opinião minha para os clubes brasileiros, não é só para o Flamengo, né? Que os jogadores possam virar jogadores de verdade ainda aqui, para não serem lapidados e moldados lá fora, né? Às vezes uns batem e voltam rapidamente, e às vezes uns que tem uma repercussão que a gente acredita que vai virar aquele jogador de seleção, leva mais tempo, não é assim. Então, assim, que não seja o resultado o fator determinante para que o Boto possa ter tranquilidade de desenvolver o trabalho dele. Eu espero que isso aconteça, porque ele falou, se a coisa não der certo, eu sou o culpado, saio eu. E aí não seria bom sair logo assim. Passou 6 meses,
não ganhou um título, passou uma temporada, de repente não foi o trabalho que se esperava de conquistas, de campeão de Libertadores, de campeão da Copa do Brasil, porque hoje em dia está parecendo que esses clubes mais estruturados, ganhar um título no ano já não é bom, já não é o suficiente. Você classificar para Libertadores, ficar entre os 4 melhores, já não é bom. Já tem pressão, já tem que ser mandado embora. Eu espero que não, para que ele tenha tempo de desenvolver o trabalho dele. Essa é uma mudança de mentalidade do futebol brasileiro, né, Pascoal? Inclusive, essa questão também que ele coloca de fechar o CT, de botar a família em outros hotéis, isso também, se eu não estiver enganada, é algo que não é tão comum assim no Brasil. Às vezes, por exemplo, se você tem uma concentração, naquele hotel da concentração só ficam os jogadores, né? Eu já vi aqui em Copas do Mundo, por exemplo, a Alemanha, o pessoal traz toda a família, fecha um hotel e traz a família junto e participa da Copa do Mundo, né? A Alemanha é aquele país que joga alguma coisa parecida com futebol, mas sempre está na final da Copa do Mundo, né? Então a gente tem que levar sempre em consideração o que eles fazem. Eu acho que nesse caso do Boto, é muito mais um aprendizado para ele, né? Ele vai saber como é jogar Libertadores, como é que vai ser jogar em 4.100 metros de altitude, como é que vai ser jogar no frio, como é que vai ser jogar no calor, qual é a dimensão do Brasil que ele vai ter que atravessar, o país inteiro para jogar futebol, vai ter que sair de Fortaleza para jogar em Porto Alegre, né? Vai ter que sair do Rio de Janeiro para jogar em La Paz, em Oruro, seja lá qual for a cidade que acabe aparecendo para o Flamengo jogar na sequência da Libertadores da América, e que ele tenha o preparo total do time para jogar o Mundial de Clubes. Sim. Né? Porque eu acho que a grande joia dessa temporada é o Mundial de Clubes. Né? E a gente está vendo aí a movimentação de mercado, como é que as coisas estão sendo feitas, e o passo do Flamengo é trazer alguém para... A janela do Mundial de Clubes é essa, janeiro. Né? Porque o Mundial de Clubes começa na metade de junho e a janela de transferência do meio do ano não vai estar aberta. Não, é de julho para agosto. Então, a movimentação que você está vendo agora do mercado é uma movimentação que conduz a isso. Então, o que fez o Flamengo? Eu acho até que o presidente do Flamengo, o novo presidente do Flamengo, agiu corretamente, né? Ele traz o diretor de futebol, já tem o treinador e agora ele tem que dar andamento. Poxa vida, o Cebolinha vai jogar, né? O Cebolinha vai se recuperar para jogar. Sim, o Pedro vai jogar, né? O Pedro vai se recuperar. O Pedro, a expectativa é que ele volte a estar em forma, com condição de jogo, no meio do ano, na data do Mundial. Então, assim, esses caras são muito importantes para o Flamengo, de uma forma geral. O Wesley vai ficar? Ele deu uma entrevista aí no outro dia falando, eu não sei se eu vou ficar, se eu vou embora, que o meu empresário está resolvendo com o Flamengo, se eu fico, se eu saio. Então, tem essa dúvida. Quem é que vai ficar, quem é que vai sair? Né? O meio-campo vai ser modificado? O volante vai sair, vai ficar? Qual o volante que vai chegar? Qual é a posição? Como é que o treinador, o Felipe, conversou com ele, como ele gosta da montagem do time? Vamos discutir isso. Que tipo de jogo você quer? Porque o elenco... Não adianta você montar um time como o Tite montou e aí a torcida fica reclamando todo jogo. O Respostinha toda hora fica, esse cara aí não vai dar, porque esse cara é o Tite, amarra o time, chegou. O Respostinha é danado, então tem um monte de Respostinha. Você falou com a Respostinha? Já falei com o Respostinha. O Respostinha tem algumas coisas. Ele não gostou, por exemplo, de como foi feita a despedida do Davi Luiz. O Respostinha não gostou. Ele reclamou, falou isso aí não é assim. Respostinha, o Boto falou disso, daqui a pouco a gente mostra. Não é assim que a gente trata a coisa, trata jogador importante. O Respostinha não gostou, não. Não gostou, não. Mas o Respostinha, às vezes a gente fala de um emblema, de uma pessoa emblemática, que é o Respostinha. Por quê? Porque ele encarna essa coisa do torcedor da arquibancada. E o que vem de lá é essa versão que a gente tem a respeito dessas situações. É o Cezinha no Fluminense, né? Sim, cada um tem... Vadim da Tupi, tem cada um, galera aí. Tem, o mão de morto tricolor. Cada um tem. Aí, nação, então, as últimas informações, e um detalhe muito importante é o seguinte, olha só, o Flamengo que estava de olho no Lassina Traoré, jogador lá do Shakhtar Donetsk, o Flamengo não pretende mais contratar o jogador, isso porque fez uma avaliação física no jogador, e nesse momento a avaliação física não agradou a diretoria do Flamengo, e provavelmente ele não deve mais está na pauta do Flamengo para a contratação dessa janela de transferência. Lembrando que essa janela
é a mais importante do ano de 2025. Isso porque o Flamengo pensa no Mundial de Clubes. O Mundial acontece no mês de junho e por causa do Mundial de Clubes que acontece em junho, se o Flamengo não se reforçar agora, vai ficar muito difícil aí para o Mundial de Clubes em junho. Lembrando também que o Roberto Firmino está em pauta no Flamengo. O Flamengo ainda não desistiu da contratação. O Firmino tenta rescindir o contrato aonde está jogando nesse momento. E aí, caso aconteça essa rescisão de contrato, o Flamengo vai fazer uma proposta para poder apresentar uma proposta salarial para o jogador, que nesse momento o salário dele, se eu não me engano, passa da casa de 4 milhões de reais. O Flamengo já diminuiu a folha salarial, tirando o Gabigol, que provavelmente deve ir para o Cruzeiro. O salário ainda não foi divulgado, mas deve ser um dos maiores salários do Brasil nesse momento. Cruzeiro aí investindo pesado para poder reforçar o elenco para 2025. E também o Davi Luiz, que estava jogando no Flamengo. Nesse momento, o Davi Luiz também pode estar a caminho do Cruzeiro. Uma notícia que saiu no site do GE, do Globo Esporte, falando que o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. Imagine só, Gabigol e o Davi Luiz indo para o Cruzeiro, né? Os dois jogadores que se conhecem muito bem, indo a caminho do Cruzeiro. Vamos ficar de olho e ver o que o José Botto vai preparar para essa janela de transferência. São 4 reforços que podem acontecer. E um detalhe importante também era o Alan que foi muito criticado no ano passado. O Alan, ele pode sair do Flamengo e ir para o Rennes da França. Uma proposta de empréstimo por 6 meses pode decretar a saída dele também do Flamengo. A gente vai ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer nessa janela de transferência que promete demais aí para o Mengão. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Ó, estamos chegando aos 300 mil inscritos aqui no nosso canal. Então compartilhe o vídeo, dá aquela moral pra gente. E se você ainda não comentou aí embaixo nos comentários referente ao José Botto, o que você achou da chegada do José Botto? Ele que promete fechar o CT do Flamengo, prometeu fechar os hotéis, né? Não vai misturar os jogadores do Flamengo com os familiares, vai ser hotel fechado. E também ele prometeu fazer contratações pontuais, né? Nada de astronômico aí no time do Flamengo. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer. Feliz ano novo para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.